Bom dia, pessoal. Bom dia, Sueli, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre pontuação. Hoje teremos a videoaula com o professor Vitti, o professor Noslen, que sou eu, o professor Rocha e o professor Rosa. Já já eles, já já eles vão estar aqui e vou mostrar para vocês mais sobre a pontuação. Muito obrigado e te inscreva no canal. Bom dia, rapaziada! Bom dia, rapaziada! Então a gente vai iniciar nosso cursinho aqui, tá ligado? Sobre o quê? Sobre pontuação. E eu vou começar falando sobre ponto final. Vou começar sobre ponto e vírgula, na verdade. Erro técnico. Aí depois ponto final, depois ponto de interrogação. Então vamos que vamos. Primeiramente, ponto e vírgula. Ponto e vírgula é usado para separar o quê? Orações independentes, ou seja, só as coordenadas, as subordinadas não, porque elas são dependentes. E ele apresenta uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Que daqui a pouco eu vou falar sobre o ponto final já, então pode passar. Então, ele pode ser usado em alguns casos, o ponto e vírgula. Para separar itens de uma numeração. A gente tem um exemplo aqui. Quando eu estava em casa, fiz tudo para agradar minha mãe. Limpei o chão, lavei a louça, dei banho no cachorro e tirei pó dos móveis. Ou seja, tem uma enumeração, tem uma série de fatos que é contado aqui. Um detalhe é que quando a gente usa ponto e vírgula para esse caso, normalmente é para... ele é disposto assim verticalmente, não numa linha reta. E outro detalhe é que a última coisa que acontece na numeração, você usa ponto final e não o ponto e vírgula, porque você encerrou o discurso, então é ponto final. Para separar orações, sendo a segunda composta por zeugma. Lembrando que zeugma é quando é uma figura de linguagem que a gente usa quando vai omitir uma expressão já mencionada anteriormente. Como aqui no exemplo. Ana comprou um carro, ponto e vírgula. Eu, uma moto. Clara gosta de sorvete, ponto e vírgula. Júlia, de chocolate. Então você nota que eu não falei Ana comprou um carro, eu comprei uma moto. Eu não repito comprei, eu falo direto. Eu, uma moto. Então você usa o ponto e vírgula quando acabar a primeira oração. Antes de orações adversativas e conclusivas, quando apresentarem a conjunção deslocada. Aqui no exemplo. Gabriele não teve festa de aniversário, ponto e vírgula. Viajou, no entanto, para a Grécia. Aqui você tem a conjunção subordinativa adversativa. Não irei para a escola durante um mês, ponto e vírgula. Ficarei, portanto, com muitas faltas. E aqui, novamente, você tem a conjunção subordinativa, porém, nesse caso, é conclusiva. Então, ela está deslocada porque poderia ser, por exemplo, Gabriele não teve festa de aniversário, no entanto, viajou para a Grécia. Só que não, ela vem o verbo primeiro, aí a conjunção e depois continua. Aí você usa o ponto e vírgula. Para alongar a pausa de conjunções adversativas ou conclusivas. Primeiramente, vou explicar como se eu estivesse usando a vírgula, aí vocês vão entender melhor. Não fiz como se fosse a vírgula, hein? Não fiz meu trabalho, portanto, ficarei com nota baixa. Agora, usando pontos e vírgula. Não fiz meu trabalho, portanto, ficarei com nota baixa. Você nota que tem uma pausa maior, de forma que, deu uma maior ênfase no ato. Rapaziada, continuando agora, a gente vai pro mais simplão, mais suave, que é o ponto final. O ponto final ele é utilizado no final de frases declarativas ou imperativas. O que é uma frase declarativa? Ele simplesmente conta um fato, ou algo aconteceu, ou não necessariamente algo aconteceu, simplesmente conta algo, sem nenhuma intenção de persuadir, que é o caso, por exemplo, da imperativa, que ela quer persuadir a pessoa. Então ela expressa o quê? Uma ordem ou um pedido. Ela indica uma pausa também, uma pausa mais longa que os demais pontos. E ela também delimita as frases de um texto, ou seja, ela indica que terminou o discurso. E aí, produção? A produção tá falhando. Aqui a gente tem exemplo de frase declarativa. Isabela foi até o supermercado comprar frutas. Ponto final. Encerrou o discurso. Mariana não gosta de tomar banho. Está suja há 3 semanas. Frase exclamativa. Venha adquirir esse produto. Será a sua melhor escolha. Então, ele tá tentando persuadir a pessoa, tá ligado? Não venha com esse discurso. Ponto final. Acabou também. Então vai pro próximo. Então, gente, agora que a produção, deu uma acordada, tive que chamar atenção, porque esse cara é difícil. Então agora a gente vai falar sobre ponto de interrogação, que, muito fácil também. Pode passar. O ponto de interrogação, ele indica uma pergunta. Ele é usado em frases interrogativas diretas. Ou seja, simplesmente indica uma pergunta. Só isso. Pode passar. Exemplos. Você vai ao treino hoje? A que horas vamos sair? Só isso. Mais nada. E agora eu vou passar para o professor Rosa. Olá, alunos, eu sou o professor Rosa. Hoje nós vamos falar sobre travessão, reticências e parênteses. Vamos começar pelo travessão.
travessão ele é um traço maior que o hífen e ele pode ser usado em diversas formas, como por exemplo, indicar a fala do personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Aqui podemos ver o diálogo de uma mãe e uma filha, e a filha começa falando: "O que é isso, mãe?" "É o seu presente de aniversário, minha filha." Aí você vê que o travessão é usado para mostrar a fala das duas pessoas. Aqui temos outro exemplo de como poder utilizar o travessão, destacando algum elemento no interior da frase, servindo muitas vezes para realçar o aposto. Aqui o Álvares de Azevedo, ele escreve: "Junto do leito, meus poetas dormem." Aí o aposto seria: quem são esses poetas? O Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron. Na mesa, confundidos. Agora vamos continuar, pessoal. Esse aqui é mais difícil, então prestem atenção. Substituir o uso de parênteses, vírgulas e dois pontos em alguns casos. Aí olha o exemplo. Cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, eternamente selvagem. A arte é a superioridade humana. Aí vem o travessão. Acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige, embriaga como a orgia e como êxtase. Isso foi escrito por Raul Pompeia, e esse travessão ele pode ser substituído por dois pontos, o que não alteraria o sentido da frase. Vamos lá, rapaziada, sem dormir. Próximo tema, hein? Reticências. As reticências, elas marcam uma suspensão da frase, devido muitas vezes a elementos de natureza emocional. Ficou meio complicado, né? Mas vocês vão entender, vamos ver. Indicar continuidade de uma ação ou fato. O tempo passa, a chuva cai, os dias passavam. O tempo passar é uma ação contínua, o tempo está sempre passando. A chuva, ela cai por um determinado tempo, então é um período que ela fica caindo. E os dias passavam, os dias sempre passam. Então é uma ação contínua. Suspensão ou interrupção do pensamento. Vim até aqui achando que... Aí alguém me interrompe, e aí eu não consigo concluir meu raciocínio. Às vezes fico pensando que... E alguém me interrompe de novo. Não, peraí, mano, peraí. Tô zoando, peraí. Então, tipo, sei lá, a aula da Sueli, eu faço muito isso, interromper ela na aula, então eu entendo como é que é isso aí. Representar na escrita hesitações comuns na língua falada. Essa meu amigo Hugo é muito bom, Vamos jantar amanhã. Vamos? Não. Pois vamos. Nunca tenho certeza do que é. Não quero sobremesa. Porque não estou com vontade. É tipo uma gaguejada. Realçar uma palavra ou expressão. Não há motivo para tanto mistério. Seu presente é uma bicicleta. Entenderam? Eu sei se vocês entenderam. O próximo exemplo, rapaziada. Realizar citações incompletas. O professor pediu que considerássemos esta passagem do hino brasileiro. Deitado eternamente em berço esplêndido. Aí vem a reticências, que seria uma continuação. Aqui, Houve momentos de alegria e de tristeza, havendo também experiências inesquecíveis. O segredo é, a reticências vai dar a continuação de um texto, de uma parte do hino. Outro. Deixar o sentido da frase em aberto, permitindo uma interpretação pessoal do leitor. Estou certo, disse ele, piscando o olho, que dentro de um ano, a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier em um ano... Aí vai na interpretação de vocês, rapaziada. Usem a imaginação. Isso é do Machado de Assis, tá? Só pra lembrar. Acharam que eu tinha sumido, né? Minha última explicação agora. Parênteses, vamos lá. Eles marcam um momento intercalado no texto, onde há acréscimo de informação acessória. Sendo acessória, a informação do parênteses pode ser retirada da frase sem alterar seu sentido, de forma a ser dispensável. Quando utilizado, enriquece o conteúdo com informação extra, bem como esclarece o que foi dito. Já vou explicar isso aí melhor, vai, pode passar. Introdução de explicações, comentários, considerações, reflexões sobre algo que não foi mencionado na frase. Aqui, o exemplo. Existem dois tipos de orações coordenadas, as sindéticas, ligadas através de uma conjunção, e as assindéticas, ligadas através da vírgula. Então aqui, ligadas através de uma conjunção é a explicação do que é as sindéticas. E ligado através da vírgula são as assindéticas. Então é uma explicação, dando uma informação a mais sobre o que é sindética e assindética. Aí aqui, ela disse que cumpriria sua parte do combinado. Será? É uma informação a mais. Será que ela vai cumprir? Só para gerar uma dúvida na rapaziada aí. Separação de orações intercaladas, com verbos declarativos, principalmente quando curtas. Há quem o faça, mas não o aconselha, por isso não o farei. Então aqui seria uma exceção, porque se você tirar o parênteses, vai mudar o sentido da frase, senão ficaria há quem o faça, por isso não o farei. Não ia ter sentido nenhum. Então isso seria uma exceção. E aqui eles dizem, embora ninguém acredite, que são de confiança. É a mesma coisa. É uma exceção da regra geral do parênteses.
Introdução de dados biográficos, bibliográficos e indicações cênicas. O primeiro são dados biográficos, ó. Maria Heloísa Magalhães, Paris, 1960, Rio de Janeiro, 2012. Foi a fundadora da empresa. Aqui dá pra ver, ó. Paris foi o lugar onde ela nasceu, 1960 foi o ano. Rio de Janeiro foi o lugar que ela morreu, 2012 foi o ano. Aqui, ó, dados bibliográficos. Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. Jorge Amado, Mar Morto, 1936. Essa frase foi retirada do livro Mar Morto, do Jorge Amado, e a data que o livro foi publicado foi em 1936. E aqui, indicações cênicas. Rogério, você está vindo tão tarde hoje. Marília, entrado na sala. Boa produção, é entrando. Entrando na sala, eu sei, fiquei presa no trânsito. Então aqui é a ação que a Marília tá... Marília? A Marília que estava entrando na sala. Aí, rapaziada, como vocês podem ver, ó, fim da apresentação de slides. Clique para sair. Minha apresentação acabou, ó. E agora eu vou passar para o professor Noslen. Fica aí, Noslen. Oi pessoal, eu sou o professor Noslen e aqui agora eu vou explicar sobre ponto de exclamação. É bem simples, bem comum. Vamos lá. Passa o slide aí. Vamos lá. O ponto de exclamação é utilizado após as interjeições, frases exclamativas e imperativas. Pode exprimir surpresa, espanto, susto, indignação, piedade, ordem, súplica e etc. E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo para vocês entenderem muito bem como que é. Vamos lá. Como as mulheres são lindas. São lindas. Realmente muito lindas. Outro exemplo aqui, pare, por favor. Também outro aqui, ponto de exclamação. E aqui, dá uma entonação para fazer a exclamação. Ah, que pena que ele não veio. E aqui tem uma observação para o uso da exclamação. Vamos lá. O ponto de exclamação substitui o uso da vírgula de um vocativo enfático. Aqui está um exemplo. Ana, vem até aqui. Aqui, tá vendo que usa os dois pontos de exclamação. E aqui é tudo sobre ponto de exclamação. Gente, esqueci de avisar. Agora vai pro professor Rocha, tá bom? Fala galerinha, professor Rocha na área. Hoje vou apresentar para vocês 2 pontos e aspas. Vamos começar aqui por 2 pontos. Os 2 pontos, ele suspende rapidamente a voz numa frase não concluída. Ele emprega-se geralmente em 6 casos, como podemos ver aqui o primeiro. Quando você anuncia a fala de um personagem, como por exemplo, ouvindo passos no corredor, abaixei a voz. Não podemos avisar sua tia? Entendeu? Ele demonstrou o que acontecia, a fala do personagem. Agora a próxima. Anunciar uma citação. Por exemplo, como sua avó dizia, um dia é da caça, o outro é do caçador. Assim ele anuncia o que a avó dele falava. Próximo. Anunciar uma enumeração. Quando você vai citando, você cita várias pessoas, como por exemplo, várias frutas, vários objetos, vários o que você quiser. Como por exemplo, os concorrentes são, 2 pontos. Clayton, Mike, Travis Scott e Julius. No próximo aqui, como podemos ver, antes de orações apositivas. O que seria apositivas? Exerce a mesma função de um aposto, isto é, explica e esclarece um termo anterior, no caso, a oração anterior. Como, por exemplo, a verdade é só uma, 2 pontos, que eu fracassei. Eu não, né? Porque eu sou só sucesso. Próximo. Indicar um esclarecimento, resultado ou resumo do que se disse, no caso. Como, por exemplo, ela era assim, não respeitava os pais. Tá esclarecendo como ela era, entendeu? Aí você utiliza os 2 pontos ali nessa separação. A próxima. Invocação das correspondências. Como, por exemplo, senhores pais e caros alunos, 2 pontos. Seguem os gabaritos e resoluções do simulado do Enem. Aí você vai estar convocando essas determinadas pessoas ou o que for para tal assunto. Aí pessoal, agora é o próximo. Aspas, meu amigo. Aspas, o melhor de todos. Próximo. Qual é o objetivo das aspas? Você quer destacar uma parte do texto.
Temos aqui 4 casos em que utilizamos as aspas. Vamos ver. O primeiro. Antes e depois de citações e transcrições textuais. Vamos lá, por exemplo. Como disse Carlos Drummond de Andrade. Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Então, a fala que ele disse está entre aspas, meu querido. Aspas, meu querido. Tá vendo? Agora o próximo, o segundo. Representar nome de livros ou legenda. Vamos lá. Como por exemplo, Camões, o grande Camões, escreveu Os Lusíadas. Os Lusíadas colocamos entre parênteses. Porque, como todos já sabem, é um livro. E em livros nós colocamos entre parênteses. Próximo, terceira. Assinalar estrangeirismo, neologismo, gírias, expressões populares e ironia. Vamos lá, como por exemplo, desligue o abajur. Para quem não sabe, abajur não é brasileiro, nem se encaixa no português, não tem uma palavra portuguesada. Vamos lá. Próxima. A quarta é com o objetivo de realçar uma palavra ou expressão, como por exemplo, quem foi o inteligente que fez isso? Nós estamos nós estamos realçando, desculpa galerinha, mas estamos realçando a palavra inteligente, entendeu? É isso galerinha, ficamos por aqui e eu passo pro final! Então pessoal, foi esse o vídeo, não esquece de deixar seu like, porém temos uma coisa a mais. Mais uma explicação do professor Vitt para vocês, pode mandar. Então, rapaziada, o sinal de pontuação aí que faltou, né? É a junção de 2 sinais, na verdade, que é o ponto de interrogação e exclamação. Ele é usado, no caso, para indicar ao mesmo tempo uma indignação e uma pergunta. Como, por exemplo, sua filha vai lá e não faz nada o dia inteiro. E aí você chega em casa, ela arrumou o quarto. Você fala, como assim você arrumou o quarto? Tá ligado? Aí você tem um ponto de interrogação e exclamação logo em seguida. E só para encerrar agora, se inscreve aí, tá ligado? Deixa o joinha. E só um recadinho só. Tamo junto, gente.